Correção da prova de inglês para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Uma prova que foi aplicada aqui, ó, no último final de semana, em agosto, agora de 2021. Então, lembrando que essa aqui é para escrivão, a que nós fizemos aí no vídeo anterior é para agente. Eu sou o professor Thiago de Mello e o meu objetivo aqui com vocês hoje é corrigir de maneira bem rápida e bem objetiva, tá? Isso é uma coisa muito prática mesmo, vou ser bem direto. Vou fazer alguns comentários também sobre a correção dessa prova. Então, vamos lá. Em resumo, o texto 1 ele fala sobre o departamento de polícia de uma cidade. Como que esse departamento de polícia ele orienta os jovens na busca de afastá-los do crime, tá? E o que eu trouxe de novidade para vocês aqui hoje são os trechos importantes lá desse texto. Então, são os momentos mais importantes de cada parágrafo para que você possa ter uma boa interpretação, ok? Então, os momentos são esses aí, ó. No primeiro parágrafo, the police department values the development of its community's youth. The agency recognizes the importance of raising young people to become upstanding, law-abiding citizens. Então, aqui no primeiro parágrafo, tá? O trecho mais importante é esse. Ele fala que o departamento de polícia valoriza, tá? A juventude de sua comunidade. A agência reconhece, tá aqui a palavra, tá? A importância de criar, olha aqui, ó, de criar os jovens para que eles se tornem cidadãos da lei, ok? E também cidadãos de honra. Então, são as palavras e o trecho mais importante aí do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu destaquei esse trecho aqui, ó. Aqui, tá bom? No segundo parágrafo. This initiative connects police officers who serve as mentors with at-risk students in local schools. Então, aqui no parágrafo 2, a informação mais importante é essa. Tá? Essa iniciativa conecta os policiais que servem como mentores para alunos em risco em locais, em escolas locais. E no terceiro parágrafo, o mais importante é esse trecho aqui, tá? Building young people's self-esteem and values provides resilience against criminal predators' misguidance, que significa que construir a autoestima das pessoas, né, aqui no caso dos jovens, e valores também, né, oferece resistência contra os criminosos, tá? Contra esse desvio aí, tá bom? E beleza, as palavras importantes de todo o texto, eu destaquei aqui para vocês. Soft raising, que significa de criar, então aqui é do verbo to raise mesmo. Upstanding, law-abiding, que são aquelas palavras que eu destaquei também lá do primeiro parágrafo, né? Então, upstanding significa de honra, honrosos. Law-abiding, que são da lei, que estão de acordo com a lei, né? Que ele fala dos cidadãos que atuam, que agem conforme a lei. Também destaquei a palavra role models, que significa modelo a seguir, ou seja, no sentido de exemplo, tá? Eles querem cidadãos, eles precisam de exemplos, eles precisam de modelos para que eles possam seguir. A palavra citizens, que significa cidadãos, hardship, que significa problema ou então dificuldade, o verbo to provide, que a gente vai traduzir como sendo oferecer, tá? E avenue, que significa, é uma outra forma de você falar a palavra way, tá bom? Que é um caminho. Então, essas são as palavras mais importantes, e aí a gente já vem aqui para o item, né? Para os itens. A questão tem esse comando, ó. Baseado no texto apresentado acima, julgue os seguintes itens. Então, o que a gente já conhece sobre baseado no texto é que são as conclusões que a gente pode tirar daquilo que você leu. Aqui, itens 23 e 24. Ó. The first paragraph, values, recognizes and serves, refer to things done by the police department in Hollywood. Bom, aqui eu vou destacar para vocês o seguinte. No primeiro parágrafo, a palavra valores. Não, aqui é um verbo que significa valoriza. Recognizes, tá? É outro verbo que significa reconhece. E serves também é verbo que significa serve. Então esses S's aí, eles não são forma plurificada, ok?
O item está falando que essas palavras elas se referem às coisas feitas pelo departamento de polícia. Está aqui, ó, things done, coisas feitas. E aí o pensamento é o seguinte: tanto a palavra values quanto a palavra recognize, elas realmente se referem ao departamento de polícia, só que a palavra serves se refere à cidade e não ao departamento de polícia. Então, torna o item errado, ok? Item 24. The expression this hardship, lá na linha 8, refers to information presented in the end of the first paragraph. The fact that many young people live in the town's urban area. Então, this hardship, esse problema, essa dificuldade, por acaso se refere à informação apresentada aqui no final do primeiro parágrafo, que diz assim, ó, o fato de que muitos jovens moram na área urbana da cidade? Não, senhor. O problema desse item aqui é o seguinte: a palavra hardship, que realmente significa dificuldade, problema, tá nesse sentido aí, ele se refere a um trecho anterior lá no texto, que eu destaquei aqui para vocês, tá? It's hard to have some people living in underprivileged areas, needing role models. Então, o problema é esse, é que é difícil ter algumas pessoas vivendo em áreas não privilegiadas, tá? Essas pessoas, elas precisam de modelos, elas precisam de exemplos. Portanto, o item fica errado. Próximo, ainda continuando aqui a correção, né? Os últimos itens de lá são o seguinte: the expression cops mentoring kids, lá na linha 10, is the name of the program created by the students. Errou, hein? Aqui o erro do item, ó, nitidamente. Foi um programa que não foi criado pelos alunos, ele foi criado pelos policiais, pelo departamento de polícia lá, tá ok? Então, o gabarito do item errado, 25 aí. O item 26, lá na linha 5, the expressions upstanding and law-abiding, elas são utilizadas para descrever o tipo de cidadão que o departamento de polícia quer, tá? Deseja que os jovens se tornem, justamente. Então, é para isso que os policiais, eles orientam essa juventude, justamente para que eles tenham um modelo, tá? Para que eles se tornem cidadãos da lei, para que eles se tornem pessoas de honra, tá? Gabarito do item, então, correto. O item 27, meu, aqui é o seguinte: it can be concluded from the text that working to raise young people's self-esteem and values is a way to stop these people from becoming criminals. O que a gente pode concluir do texto? Que trabalhar para, aqui, ó, para elevar, para aumentar a autoestima e os valores dos jovens é uma maneira de você cessar, de você bloquear, né, com que essas pessoas se tornem criminosos lá na frente? Exatamente. Aí eu destaquei um trecho lá do texto para que você possa refletir a respeito, para chegar à conclusão que o item é correto. Esse trecho que está de azul aqui, ó. Building young people's self-esteem and values provides resilience against criminal predators misguidance, que significa construir a autoestima e os valores dos jovens, oferece resistência contra a orientação, né, o desvio desses criminosos aí, tá ok? Então, assim a gente finaliza o texto 1, e eu já vou puxar aqui logo para o texto 2, que, em resumo, o texto 2 significa o seguinte, ó. Em resumo, tá? Como as ações do sistema nervoso simpático podem te deixar de cabelo branco, beleza? E aí você está se perguntando aí o que isso tem a ver para uma prova de escrivão da polícia, porque o trabalho da polícia é um trabalho bastante estressante. Então, quando você se tornar um policial, aí você vai ficar de cabelinho branco, porque realmente vai ser muito trabalhoso, muito penoso, muito estressante. Vamos lá, trechos importantes, olha só. Destaquei 4, beleza? No primeiro parágrafo, o trecho mais importante é esse, ó. The same nerves involved in the fight or flight response. The fight or flight response can cause permanent damage to cells responsible for producing hair color in mice. Esse trecho aqui, realmente, tá? Ele é o mais importante, inclusive, do texto inteiro. Os mesmos nervos envolvidos in the fight or flight response, que é uma expressão que a gente usa para sistema nervoso simpático, tá? Os nervos do sistema nervoso simpático podem causar dano permanente. Presta atenção, aqui ele está falando que podem causar dano permanente às
células responsáveis por produzir o cabelo nos ratos. Tá? No segundo parágrafo, eu destaquei para vocês o seguinte, stressful, aqui, segundo parágrafo, ó, acompanha aí, beleza? Stressful events damage the stem cells that are responsible for producing pigment hair. O estresse, tá? O estresse danifica, destrói as células tronco, que são responsáveis por produzir a pigmentação capilar. No parágrafo 3, o trecho mais importante, the sympathetic nervous system, which prepares the body to respond to threats, play a major role in the graying process. O sistema nervoso simpático, which prepares the body, né, que prepara o corpo para responder às ameaças, exerce, tá bom, que aqui é o verbo to play, exerce um papel importante no processo de clareamento do cabelo, beleza? Só destacar aqui para vocês que o fight or flight response está se referindo ao estresse, tá? E no parágrafo 4, eu destaquei para vocês esse trecho, ó, stress affects the whole body, so the researchers had to do some investigation to figure out which psychological system was conveying its effects to hair follicles. O estresse, ele afeta o corpo inteiro. Então, os pesquisadores, que é essa palavra aqui, ó, researchers, tiveram que fazer algum tipo de investigação para descobrir, o verbo aqui, ó, to figure out, para descobrir qual sistema fisiológico estava sendo responsável por transferir, assim, por levar os seus efeitos aos folículos capilares, por transportar esses efeitos, né, por levar até os folículos capilares. Então, só para a gente fechar. E a gente já pode ir para as palavras importantes. Então, as palavras mais importantes aí do texto, ó, é damage, que significa dano, long-standing, que é antigo, stem cells, células tronco, more likely, uma expressão que a gente fala para dizer que algo é mais provável, tá? Threats, que são ameaças, e figure out, que é descobrir. Professor, tem mais palavras que eu realmente não pude entender lá. Tudo bem, mas essas são as palavras mais importantes do texto, tá? São as palavras que vão fazer a diferença para você fazer uma boa interpretação, tá? São essas que eu destaquei. As outras, você realmente pode ter dificuldade, principalmente as mais difíceis lá, mas elas não estão impactando diretamente com a interpretação do texto. Bisusão aí, tá? Isso chama em inglês instrumental, beleza? Estou indo bem direto ao ponto com vocês aí. Vamos lá, no comando da questão nós temos assim, ó, concern the text above, em relação ao texto acima, julga os itens aí, então, vamos lá. Os 3 primeiros o meu item 28 está assim, the common sense belief according to which a person's hair can turn gray when he or she is stressed is something new. Opa, tá aqui o erro do item, ó. Ele falar que é algo novo. O item afirma o seguinte, que o conhecimento, a crença comum, né, que diz que o cabelo de uma pessoa pode ficar branco, é algo novo, quando ele está estressado é algo novo? É algo novo, não. O que você viu lá no texto? Você viu lá no texto ele usando a palavra long-standing, tá? Que significa antigo, então não é algo que surgiu agora. Então o gabarito do item, errado. No 29, before the study mentioned in the text, a connection between stress and hair graying had never been found in science. Opa, esse é o trecho mais importante aqui do item, ó. Had never been found in science. Nunca foi encontrado na ciência. Antes do estudo mencionado no texto, uma conexão entre o estresse e o processo de coloração branca do cabelo nunca foi visto antes, e realmente nunca foi visto antes. Tá? A gente encontrou isso lá no texto, dizendo que era a primeira conexão, o primeiro link científico que havia. Se é o primeiro link científico, realmente nunca foi visto, nunca foi estudado isso em ciência, pela ciência anteriormente. Gabarito do item realmente correto. Tá? Item 30. Melanocytes are hair follicles which create different color shades in hair and skin. Então, os melanócitos, eles são folículos. Opa! Tá aqui o erro do item. Tá? A gente viu lá no texto que eles não são folículos. They are cells. Eles são células. Então, o gabarito do item errado. Para o próximo. A palavra likely, lá no texto, ó. Eu falei para vocês nas palavras mais importantes ali atrás, né?
ele por acaso transmite a ideia de probabilidade? Realmente, é a definição da palavra likely no dicionário, tá ok? Então, gabarito correto. E, por último, o item 32, meu, que fala o seguinte, ó, the effects of the sympathetic nervous system are permanent regarding the fight or flight response, but not regarding the brain process. Os efeitos do sistema nervoso simpático são permanentes em relação ao estresse, a resposta ao estresse, mas não, tá? Em relação ao processo de coloração do cabelo, de fazer com que o cabelo fique branco. Tá aqui o erro do item, no mas não. Por quê? Porque lá no texto a gente encontrou esse trecho aqui, ó. Eles podem causar um dano permanente às células responsáveis por produzir a cor, tá certo? Então, o erro está em dizer que, mas não ao processo de coloração, tornando o item errado, então, beleza? Então, lembrando para vocês que isso aqui não é uma aula, tá? O meu objetivo com vocês aqui é apenas corrigir a prova de maneira rápida, direta, curta e grossa, tá bom? Principalmente para você que está batalhando por um item ou outro aí, saber onde você errou, dar algumas dicas de interpretação de texto, ok? Comentários finais direcionados para essa prova. Então, a diferença do texto 1 para o texto 2 foi bem grande, né, pessoal? Foi bem grande mesmo. Então, o texto 1, eu arrisco dizer para vocês que ele realmente estava em nível intermediário, numa boa. Já o texto 2, não. O texto 2 ele foi um pouquinho mais pesado, mas ele não passou do início do nível avançado ali, tá? Então, seria o A1, mais ou menos. Um bom ensino médio teria me proporcionado uma boa prova? Sim, um bom ensino médio, sim, só que não basta apenas o ensino médio, né? Eu acho que você tem que correr atrás de mais palavras, procurar textos que estejam voltados para a área que você está fazendo a prova, né? Então, se você está fazendo para a carreira policial, pegar textos direcionados para isso, para a carreira bancária, a mesma coisa, né? Para textos voltados para isso, para que você possa ficar familiarizado com o vocabulário, porque realmente as palavras elas se repetem, tá bom? Agora, o nível estava aí, ó, de Post, Intermediate to Advanced, tá? Então, finalzinho do intermediário até o nível 1, tá? A leitura, ela foi menos dinâmica do que a da prova de agente. Essa leitura aqui, ela foi um pouco mais concentrada, principalmente a do texto 2, tá? A leitura ela também foi mais minuciosa, ela foi mais cautelosa, para que a gente possa tentar deduzir alguns significados. Por exemplo, eu também nunca tinha ouvido falar na expressão fight or flight, mas dava para deduzir que ele estava se referindo ao estresse, tá certo? Então, são deduções que a gente faz a partir do texto. E tem outras palavras lá que realmente não sei o significado, mas que não atrapalharam, tá? Aqui na nossa interpretação. Eu destaquei ela para vocês aqui, ó, palavras como strands, countering, enticement. Essa enticement aqui eu nunca vi na minha vida, nem sei o que significa e também não fui atrás para procurar saber, porque não interessa para a gente poder responder a prova lá. Ela nem fez cosquinha, beleza? E a dica final que eu dou para vocês aí é aquela dedicação de sempre, né? 4 horas semanais aí, eu acho que é o suficiente para que você possa se preparar de maneira correta, tá ok? E se você precisar de algum tipo de orientação, aqui é onde você pode me achar, tá bom? Thiago de Mello TFM, lá no Instagram, ou então manda um zap aí que a gente pode conversar sobre valores para aulas de conversação, interpretação e proficiência linguística de uma forma geral, tá? Valeu, fiquem bem, bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite e até!